lindonas e virtuosas, bom dia, graça e paz seja com todas. Lindonas, hoje nós vamos falar sobre o segundo versículo de Provérbios 31, a partir do versículo 10. Hoje nós vamos estudar o versículo 11. Hoje nós vamos falar que a mulher virtuosa é uma mulher confiável. Vamos ler então o texto? Diz assim: o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Primeiro, nós vamos entender o propósito pelo qual essa mulher ela foi criada. Vamos ler? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 23, a Bíblia fala que Deus criou a mulher como adjutora. Vamos lá, rapidinho voltar lá na criação. Quando Deus cria o homem do pó da terra, depois Deus coloca nesse homem um sono profundo e de uma costela que Deus tira desse homem, de Adão, Deus cria a mulher. E fala assim, olha, quando Deus vai criar a mulher, ele fala, olha, não é bom que o homem esteja só, aliei uma adjutora. Essa palavra adjutora, ela também é usada para representar um dos nomes de Deus, que é o nosso auxílio. Ou seja, quando a gente pensa então, quando se fala, mas uma auxiliadora, uma adjutora, dá uma conotação de que a mulher é inferior. Não, Deus usa o mesmo adjetivo de que ele usa para ele próprio, que é o nosso auxílio. E lá no Salmo 33, 20 vai dizer que Deus é o nosso auxílio. E essa é a palavra que é usada também para descrever o que a mulher seria para o homem. Uma auxiliadora, aquela que iria ajudá-lo. E aí, quando se fala da mulher como adjutora, não está falando da identidade dessa mulher, não está falando, está se referindo à função dela como adjutora, como auxiliadora, e não ao valor dela. Porque a gente tem esse hábito de atribuir valores às palavras, no sentido de falar assim, não, mas é auxiliadora. Deus colocou a mulher como inferior ao homem. Não, Deus colocou a mulher como igual. Porém, cada um exercendo papéis diferentes. Certo? Eu queria só dar essa introdução aqui, para a gente voltar aqui para o nosso texto, nosso versículo de hoje, que é o versículo 11 de Provérbios 31. Então, a mulher virtuosa é uma mulher confiável. E aí o texto diz que o marido tem plena confiança nela. E eu já quero, então, começar com uma pergunta para você. Você é uma mulher confiável? Quando se fala de uma mulher confiável, a gente pode pensar em muitas coisas. Podemos pensar na questão da fidelidade, da lealdade. Podemos pensar em várias coisas, mas eu gostaria hoje de aprender junto com você sobre a confiança da mulher, essa mulher que o marido tem plena confiança nela, no sentido daquilo que sai da boca da mulher, porque senão a gente vai estender muito o assunto. Eu quero pegar esse ponto aqui hoje.
E fica aí a pergunta para você se autoavaliar, porque isso é muito importante. É importante a gente fazer autoavaliações de como tem sido o nosso comportamento. E aí, quando faço a pergunta, você é uma mulher confiável? Seu marido pode confiar em você? É uma segunda pergunta. Aí você vai dizer, mas como assim? Como ele pode confiar em mim? É claro, eu não tenho coragem, talvez você pode dizer aí, eu não tenho coragem de trair o meu marido, eu não tenho coragem de quebrar essa confiança. Ok. Mas quando se fala de confiar, como eu falei, volto a dizer aqui, eu quero hoje falar na questão da confiança plena, porque é isso que o texto diz, seu marido tem plena confiança nela. O texto de Provérbios 12, versículo 14, fala assim, olha, a mulher virtuosa coroa de honra o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Eu achei muito profundo esse texto. A mulher virtuosa, ela coroa de honra o seu marido. Quando o texto, o versículo 11 fala da plena confiança, eu gosto de pensar que essa confiança é como uma amizade, como uma melhor amiga, como alguém que esse homem confia tanto a ponto de entregar o seu coração de uma maneira total, de uma maneira plena, de uma maneira que não há medo nesse relacionamento, não há restrição nesse relacionamento, no sentido da confiança, de entregar ali os segredos, de confiar, no sentido de pensar assim, olha, eu posso confiar que ela não vai me envergonhar, ela não vai me desonrar, ela não vai me prejudicar, porque infelizmente o que tem acontecido muito é algo que muitas mulheres têm pecado, e eu já fui uma dessas mulheres, que desonram o seu marido com as palavras. E quando a gente tem o hábito, né, de fazer esse tipo de coisa, é tão automático que a pessoa nem percebe que está fazendo. A questão da desonra é quando você começa a expor um defeito, expor algo que você não agrada, que você não concorda, e você começa a expor no sentido de justificar o porquê que talvez você não concorde. Tudo bem, eu não estou dizendo para você concordar com os erros do seu marido, não estou dizendo para você concordar com os defeitos. O problema é quando você expõe, quando você fala mal dele para os amigos, para as suas amigas, para os familiares, você está expondo o seu marido, você está envergonhando o seu marido. E como é que você vai honrar se você está expondo? E essa mulher virtuosa, ela é uma mulher confiável. É uma mulher que esse marido, ele é como Adão e Eva estavam no jardim. Eles estavam nus, um para o outro, mas ambos não se envergonhavam, sabe por quê? Porque um tinha plena confiança no outro. Infelizmente, o pecado, ele veio destruir essa confiança plena que o homem e a mulher tinham um com o outro. O pecado veio quebrar isso e eles passaram então a agir de uma maneira pecaminosa. Mas Cristo veio para nos reconciliar de novo com o Pai e trazer essa comunhão de novo para nós. E quando nós aprendemos
que a mulher virtuosa, uma mulher confiável, é uma mulher que sabe falar na hora certa, porque isso é muito difícil, gente, eu sei. Eu sei que um dos maiores desafios que nós temos é falar no momento certo. E a Bíblia, ela fala também, Provérbios 18, 22, que o homem que encontra uma esposa encontrou um bem precioso e recebe um favor do Senhor. Encontrar uma esposa não quer dizer encontrar uma mulher qualquer, encontrar uma parceira. Quando se fala de encontrar uma esposa, está dizendo de encontrar uma mulher que vai cumprir o papel pelo qual ela foi chamada. Em Efésios capítulo 4 e 5, vai falar sobre os deveres da mulher e os deveres do marido também. Só que aqui eu estou falando para as mulheres, então eu vou falar dos deveres da mulher. Em Provérbios 21:9 fala que é melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Olha como que é importante a mulher ser uma esposa confiável, uma mulher que sabe honrar o seu marido, sabe falar na hora certa. Já pensou o que é isso? Morar no canto de um sótão, sótão de uma casa. As casas aqui no Brasil geralmente não tem sótão. Sótão, né? Falei errado. Mas as casas que tem o sótão, geralmente a gente vê isso em filmes, aquelas casas onde tem um cômodo lá no telhado de guardar bagunça, é aquele cômodo da bagunça, o famoso quartinho da bagunça, onde ali tem tralhas, né? Coisas que não são mais usadas. Então, ali é um canto abandonado, na maioria das vezes. E a Bíblia fala que é melhor morar em um lugar abandonado do que numa bela casa com uma mulher briguenta. Melhor morar sozinho que morar com uma mulher briguenta. Existe ainda o texto que fala que é melhor viver sozinho no deserto do que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Provérbios 21, 19. A esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Provérbios 27, versículo 15. Uma esposa briguenta não é uma mulher confiável. É isso que eu quero te dizer. Porque uma esposa briguenta, uma mulher que só sabe reclamar, uma mulher que fica ali o tempo todo falando, ela sempre vai usar as palavras para a desonra. Ela sempre vai usar as palavras para atingir o coração desse homem, para irritá-lo, para de alguma maneira desestabilizar o emocional desse marido. Então, a mulher, a esposa briguenta, a mulher reclamona, a mulher iracunda, existem algumas versões que vai dizer da mulher iracunda, uma mulher que está sempre irada, uma mulher que está sempre reclamando, sempre brigando, sempre falando mal, sempre jogando os defeitos, né, jogando na cara, sempre querendo diminuir esse homem, sempre querendo falar para ele que o que ela está fazendo está certo, por isso que ela está fazendo. Ela fica ali como uma mãe, né? Aquelas mães pegajosas, aquela mãe que está sempre ali em cima do filho. É esse tipo de mulher que a Bíblia está dizendo. E esse tipo de mulher não é uma mulher confiável. Uma mulher confiável, ela sabe o momento certo de dizer aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo. E aí você pode dizer, mas isso é muito difícil de fazer. Como fazer? Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito. Domínio próprio, temperança, amor, longanimidade, paz, alegria. Nós precisamos do fruto do Espírito em nós para que nós possamos
ser uma mulher virtuosa, que sejamos confiáveis. Porque como que um marido vai confiar em uma mulher, no qual a qualquer momento ela pode jogar no ventilador, talvez um erro, talvez algo que ela sabe que é o ponto fraco dele, como que ele vai confiar nessa mulher de maneira que ele sabe que a qualquer momento ela pode expor. Não sei se você já presenciou, mas é tão feio a gente presenciar quando o casal está discutindo e ali um começa a jogar na cara do outro os defeitos, e geralmente quem faz isso é a mulher. Na maioria das vezes. É claro que tem exceções, eu conheço exceções, mas a maioria das vezes é a mulher que expõe, que xinga, que fala, digamos que joga ali os podres, né? E a Bíblia ela diz também em Provérbios 11:13, que o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Como estamos falando aqui para mulheres, então nós vamos colocar aqui como a fofoqueira espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. O que é uma mulher fofoqueira? Aquela que vive falando da vida dos outros. Isso é óbvio. Mas, infelizmente, tem muitas mulheres que vivem falando do marido e falando mal. Você conhece alguma mulher assim? Você é assim? Espero que não. A mulher que vive falando mal, tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai falar, ela quer sempre justificar. Eu conheço muitas mulheres e às vezes é assim, vou citar alguns exemplos. Eu gostaria de ter terminado a minha faculdade. Mas tinha como, né? O marido que eu tenho não me ajuda, não me incentiva. O marido que eu tenho não me dá isso ou aquilo, então eu tive que sair para trabalhar e eu tive que deixar o meu sonho de lado. Eu gostaria tanto de poder fazer uma viagem. Mas o marido que eu tenho, ele não me ajuda, ele não liga para isso, ele só pensa nele e por aí vai. Isso é fofoca. Que eu gostaria de ter sido, sei lá, alguma coisa melhor, diferente, mas está sempre jogando a culpa no marido. Que o marido não faz, que o marido não é, que o marido não tem, que o marido não deixa, que o marido não pode. E aí, vai sempre justificando a falta de atitude, vai sempre justificando a falta de iniciativa, de pegar, de fazer, sempre justificando, colocando como a culpa é do marido. Muitas vezes, eu sei que tem maridos, sim, que infelizmente não exercem o seu papel de marido como a Bíblia descreve, mas isso não impede que você, mulher, tome a iniciativa. Como eu falei de Efésios, a Bíblia, ela fala do papel do homem e da mulher. E se o seu marido não está exercendo a função dele, o papel dele como marido, entregue isso nas mãos do Criador, daquele que fez você e o seu marido. Não cabe a você cobrar, não cabe a você dizer o que ele tem que fazer. Cabe a você deixar Deus fazer. Cabe a você deixar que o Espírito Santo faça. O apóstolo Pedro, ele diz, lá na sua primeira carta, que a mulher, ela ganha o seu marido sem palavras, apenas com as atitudes. Porque o apóstolo Pedro sabia que as mulheres, elas têm essa,
digamos que essa mania feia de falar demais. Muitas vezes a gente pensa que isso é uma virtude, falar muito. Não é porque nós temos a necessidade de falar que a gente tem que fazer. Nós podemos falar com Deus, nós podemos falar as coisas certas, coisas boas, ser fonte de bênção. Podemos usar essas muitas palavras que a gente precisa, usando para bênção, como fonte de bênção na vida das pessoas e principalmente do nosso marido. Então, uma mulher confiável é uma mulher que não expõe o seu marido, uma mulher que não desonra o seu marido com as palavras, porque há muitas formas de desonrar, há muitas formas de desrespeitar, mas eu quero hoje frisar apenas nas palavras, para a gente não ficar muito extenso, muito exaustivo aqui. E quando se fala de coroar de honra, quando se fala, quando a Bíblia fala coroar de honra, é dar aquilo que é de direito do marido. A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem tem honra. Talvez você pode estar pensando como um dia também eu pensei. Mas ele não merece. Isso não cabe a mim, não cabe a você julgar merecimento. A Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher. Quando se fala de ser o cabeça, ele não está dizendo que ele tem que ele manda nela, que ele é dono dela. Está dizendo que ele lidera, que ele cuida, que ele está sempre protegendo ela, direcionando. Não porque ela não tenha capacidade de ir, mas porque ambos foram criados para complementar um ao outro. Do mesmo jeito que a mulher foi criada para ser uma adjutora desse marido, ele também foi criado para ser o cabeça, para liderar, para direcionar, para tomar a frente, para dar a vida por ela. Que é isso que o texto de Efésios diz, que o marido deve amar a sua esposa e dar a sua vida por ela como Cristo deu pela igreja. Então, às vezes a gente pensa assim, mas a Bíblia fala da submissão, a submissão é algo muito ruim, muito terrível. Não, não é. Porque a submissão nada mais é do que dar honra a esse marido. Então, quando o texto de Provérbios diz para a mulher virtuosa, ela coroa de honra ao seu marido, é dar a ele aquilo que é dele por direito. Se ele está exercendo de maneira correta, de maneira que Deus o criou para ser, se ele está exercendo esse papel de maneira correta ou não, cabe a Deus modificá-lo e transformar esse homem. Porque se falar mudasse a vida de alguém, todos ao meu redor já estariam transformados. Marido, filho, pai, irmãos. Porque, olha, eu tenho aprendido com o Senhor. Mas eu já fui muito de falar e falar e falar. E não adiantava nada. As mudanças que eu tenho visto na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, dos meus familiares, na minha vida, não foi por muito falar, eu falar para eles, mas por falar com quem pode fazer, com Deus, com aquele que pode todas as coisas. É com ele que eu tenho falado. Eu deixei de falar com a pessoa para falar com Deus, com aquele que criou, com aquele que pode todas as coisas e pode transformar de dentro para fora. Então fica aí essa dica para você. Aí o versículo 11, ele tem duas frases. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente.
Quando se fala de enriquecer a vida, não está relacionado ao dinheiro, mas sim à prosperidade. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não são prósperas, não são pessoas felizes, porque tudo que elas têm é dinheiro, nada mais. Tanto é que a Bíblia fala que o homem que encontra uma esposa encontrou um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Não fala de um homem que tem, o homem que tem dinheiro tem um bem precioso. Não. Está falando de um homem que encontra uma esposa, porque ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Enriquecer a vida tem várias colocações aqui. Enriquecer a vida de alegria, enriquecer a vida de amor, enriquecer a vida de paz, de prosperidade. É claro que enquanto estivermos na Terra, vamos precisar de dinheiro, isso é óbvio. Porém, o dinheiro, ele não é tudo o que precisamos. O dinheiro, ele é ferramentas para que possamos viver uma vida melhor, para que possamos adquirir os bens, adquirir uma boa alimentação, uma boa saúde. Enfim, o dinheiro ele proporciona boas coisas, sim, porém, não é o dinheiro que traz prosperidade, mas são as pessoas que possuem esse dinheiro. Porque, infelizmente, muitas pessoas são possuídas pelo dinheiro, elas não possuem dinheiro, elas são possuídas. Claro que eu não tenho autoridade para falar no assunto de finanças aqui, mas sempre que eu falo alguma coisa, eu falo das minhas experiências. Então, uma mulher que enriquece a vida de um homem é uma mulher que sabe ajudar esse homem a somar. Mas uma mulher que enriquece a vida de um homem é uma mulher que proporciona a esse homem uma vida de paz. Porque uma pessoa que está em paz, ela consegue realizar bem o seu trabalho, ela consegue estudar, ela consegue administrar bem. Então, se esse marido é o cabeça dessa mulher, dessa família, se ele for um homem que tem uma mulher que enriquece a vida dele, ele vai ter, então, direcionamento, ele vai ter direção para levar essa família a lugares melhores. Porque imagina um homem que tem uma esposa briguenta, reclamona. Esse homem tem uma vida enriquecida? Não. Num lar onde tem uma mulher que só reclama, que só briga, uma mulher que vive irada, é um lar onde não tem paz, onde as pessoas vivem de mal uma com a outra. E, enfim, é um ambiente ruim, porque eu já vivi isso aqui na minha casa. Durante um tempo, eu só sabia reclamar e brigar, e o tempo todo eu queria sempre ter a razão, eu queria sempre estar certa. E era um ambiente terrível, um ambiente angustiante, sabe aquele clima pesado? Era assim aqui na minha casa. Porque eu era uma esposa briguenta, uma esposa reclamona, uma esposa tola, que não sabia edificar o meu lar. Mas graças a Deus que Jesus me transformou. E é isso que Ele está fazendo conosco, Ele está nos transformando de dentro para fora, nos ensinando como ser uma mulher melhor, como ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, como ser uma funcionária melhor, como ser uma filha melhor. Porque quando nós aprendemos na palavra de Deus, a gente não muda,
a gente se transforma, porque é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho, ele traz transformação de vida. E nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Quando nós entendemos que a mulher virtuosa é confiável e enriquece a vida do seu marido, a vida da sua família, nós entendemos que essa mulher, ela é uma mulher, então, sábia. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica sua casa. Presta atenção que lá está falando da mulher sábia. Ela edifica sua casa e a tola ou a insensata, ela destrói, ela derruba com as suas próprias mãos. Eu sei que muitas mulheres que estão me ouvindo, que vão me ouvir, talvez ainda não têm marido, talvez já perderam o marido, talvez está separada do marido, está buscando a restauração e transformação do casamento. E aí você pode dizer, mas eu não tenho marido. Então aprenda a ser uma mulher sábia, para quando você tiver, você já sabe como agir. E quando fala da mulher sábia que edifica, edificar é construir. Eu sei que você já deve ter ouvido isso milhões de vezes, mas a gente precisa sempre memorizar e dizer: a mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia, ela constrói sua casa. Não está falando que você tem que ser uma engenheira, uma trabalhadora da construção civil, porque não está falando do material. Está falando do emocional e o espiritual. A mulher sábia, ela edifica, ela constrói. E ninguém constrói nada em um único dia, apenas uma noite ou em alguns dias. Para construir é necessário dia após dia. Então, uma mulher confiável, uma mulher que enriquece a vida do seu marido, é uma mulher sábia, uma mulher que constrói. E a confiança também é construída. A pessoa não passa a confiar no outro da noite para o dia. Isso é algo que é construído. E talvez você possa estar pensando aí, então, como eu agia até hoje como uma mulher briguenta, uma mulher iracunda, uma mulher totalmente sem sabedoria, insensata, porque o insensato não é igual ao ignorante. O ignorante é aquele que não sabe, por isso ele age daquela forma. O insensato é o que sabe, mas sabe o certo, mas continua fazendo o errado. Então, talvez você já ouviu várias vezes, não estou falando nenhuma novidade aqui, eu não estou trazendo nada de novo. Eu não inventei o que eu estou falando aqui. Do mesmo jeito que eu ouvi, eu aprendi, eu estou tentando passar para vocês aqui também. Então, talvez você sabe que está fazendo errado. Está sendo uma mulher insensata. Está destruindo com as próprias mãos. Mas eu quero dizer para você que você pode fazer diferente. A partir de hoje, a partir de agora, comece a edificar o seu lar, comece a construir novamente a confiança do seu marido. Comece a conquistar novamente a confiança do seu marido. Como? Agindo de maneira diferente a partir de agora. Comece dando pequenos passos, um passo de cada vez. Se você era uma mulher que estava sempre reclamando, sempre brigando, desafie-se a si mesma a partir de hoje a não brigar mais, a não reclamar mais. Cada vez que você pensar em reclamar, em brigar, glorifica a Deus. Faça isso. Testa fazer isso. Pensar em reclamar,
pensar em brigar, glorifica. Começa a dar uns glória em sua casa. Começa a exaltar o nome de Jesus. Você vai ver que as coisas vão melhorar. Ah, eu era uma mulher que eu expunha a vida do meu marido. Eu sempre falava mal dele para a família, para as amigas, para os amigos dele, na igreja, para o pastor, para o patrão dele. Começa a partir de hoje a falar bem. Quando você pensar em expor, falar aquele defeito, fala bem. Começa a pegar os pontos positivos. E isso é desafio para você, hein? Veio aqui agora. Quando você pensar em falar mal, fala bem. Sempre reverte. Isso é um trabalho que você vai fazer com o seu cérebro. Você vai mudar a sua mentalidade. Você vai transformar a sua mentalidade. Então, quando você for reclamar, quando você for expor, fala bem. Ah, mas não tenho o que falar bem. Eu acredito que tem. Senão, você não estaria casada com ele até hoje. Tem alguma coisa que você pode expor. Expor não, perdão. Tem alguma coisa que você pode sim falar bem do seu marido. Com certeza ele tem alguma qualidade que você pode falar. E se não tá, digamos, do jeito que você gostaria que estivesse, e nem vai chegar do jeito que você quer, porque quando a gente deixa Deus fazer, Deus faz do jeito dele. Então, seu marido, ele precisa estar aonde Deus quer que ele esteja, não aonde que você quer. Eu custei entender isso, mas eu entendi. Que Deus, ele faz o que ele quer, não é o que a gente quer. Porque os planos dele são sempre maiores que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. É isso que o profeta Jeremias disse. Quando o Senhor ele fala, eu não tenho sobre você esse pensamento de mal, mas eu tenho um pensamento de paz. Porque os meus planos são mais altos que os seus planos. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Então, quando nós deixamos Deus fazer da maneira dele, do jeito dele, ele faz. Mas a gente precisa ser o quê? Uma adjuntora, uma colaboradora do reino de Deus na vida dos nossos maridos. Então, não seja uma mulher briguenta, não seja uma esposa iracunda, uma esposa reclamona, uma esposa tola, insensata. Seja uma mulher sábia, que você vai ser canal de bênção na vida desse marido. Você vai ser canal de bênção na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. Você será uma mulher que da sua boca vão sair palavras de bênção. Você será uma pessoa confiável. Eu hoje frisei muito a questão da esposa, mas existem muitas... nós temos muitos relacionamentos na vida. Não é só o casamento. Tem os relacionamentos com os filhos, tem relacionamentos de amizade. Nós somos filhas também. Tem muitos relacionamentos. E tem mulheres que elas não são confiáveis em relacionamento algum. Ela expõe a amiga, expõe os filhos. Eu vejo tantas mães expondo os filhos, fazendo comparações. Filhos que expõem seus pais, irmãos que expõem irmãos. Estou dizendo porque eu já fui assim. E estou lutando dia após dia para ser uma pessoa melhor. Porque a perfeição nós só vamos encontrar em Jesus. E quando nós tivermos um corpo incorruptível, nele nós podemos ser o quê? Aperfeiçoadas dia após dia. Nele nós podemos ser aperfeiçoadas. Porém, nós não somos perfeitas. Infelizmente, às vezes a gente pensa que é perfeita. Às vezes a gente pensa que somos melhores. A gente tem essa mania de achar que é melhor do que o marido, porque talvez ele não serve a Deus, porque talvez ele não está exercendo o seu papel. Mas não somos. Desculpa te decepcionar, nós não somos perfeitas.
nem nunca seremos. Perfeito é só o Senhor. E nele, quando buscamos nele, quando nós nos encontramos com ele, deixamos ele nos moldar, ele nos aperfeiçoa dia após dia, como o apóstolo Paulo diz, que na nossa caminhada cristã, nós vamos de fé em fé e de glória em glória. Amém? Que possamos ser mulheres confiáveis nos nossos relacionamentos. Hoje eu frisei bem o casamento, mas isso vale para os outros relacionamentos. É claro que se eu não for uma mulher confiável no meu casamento, nos outros relacionamentos também eu não serei. Porque o casamento é o principal relacionamento do ser humano. Primeiro, seu relacionamento com Deus. E aqui na Terra, seu principal relacionamento é no casamento. Se você não é uma pessoa confiável, se você não é uma mulher confiável com o seu marido, você não será com outras pessoas. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ajude, nos transforme de dentro para fora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu venho, Pai, mais uma vez diante do Senhor, pedir ao Senhor que ajude cada esposa que está me ouvindo nesse momento, ajude cada mulher que está me ouvindo, Pai, cada filha, cada mãe que me ouve nesse momento. Senhor, eu te peço, Pai, que nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor, a entender que a sua palavra nos transforma, a sua palavra nos constrói, ela nos destrói e nos constrói, nos reconstrói, nos transforma para sermos mulheres virtuosas. Nos transforma, Senhor, como essa mulher de Provérbios 31. Uma mulher que tinha tantas virtudes. Uma mulher, Deus, que é o modelo da mulher que o Senhor tem para nós. Ó Deus, essa mulher, ela é uma mulher, Deus, que o Senhor planejou para que sejamos. Não é fácil, Senhor. Não é fácil, Deus. Mas pelo Senhor, com o Senhor, nós vamos conseguir. Porque eu sei, Pai, que se estamos aqui hoje, nesse propósito, é porque queremos a mudança, queremos a transformação, queremos fazer a diferença, queremos viver o novo de Deus, queremos viver uma vida diferente, para termos um casamento melhor, para termos um relacionamento com os filhos, para termos um relacionamento melhor com os nossos pais, com as amigas, com a comunidade, o ministério. Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos mulheres confiáveis. Que o coração do nosso marido esteja confiado plenamente, Pai, em nós. Que o marido seja aquele que vai confiar de maneira a sermos melhores amigas. E que possamos enriquecer a vida dos nossos maridos, Senhor, com as atitudes diferentes, com os frutos, o fruto do Espírito em nós, frutificando e multiplicando, e que a nossa família venha viver a plenitude do Senhor, a plenitude, o sobrenatural do Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus vos abençoe grandemente. Essa live fez sentido para vocês, se abençoou a sua vida, compartilha com as amigas, compartilha com outras mulheres, para que outras vidas sejam edificadas, tá bom? Deus abençoe sua vida, um grande abraço